Muito bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz domingo para todos, bastante chuva, muitos lugares com enchentes, muitos lugares com prejuízos. Mês de dezembro chove bastante. Nós vamos falar aqui sobre Vamos fazer uma análise bíblica e consciente sobre o sistema religioso evangélico corrompido. Pastor Nelson Alves de Andrade. É um assunto muito interessante e que precisamos bastante cautela, bastante atenção. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas e que nos ajudassem a divulgar o nosso trabalho. Eu fiz uma pesquisa aqui, e vamos falar sobre este assunto. A Bíblia mostra que nem tudo que é religioso vem de Deus. E a diferença entre a fé viva e o sistema religioso. Observem bem. Nós vamos ler o texto básico, o texto base, Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já desde a época de Jesus, nós vemos que havia um sistema religioso, cujo sistema colocava fardos pesados sobre as pessoas, ou seguiam regras rígidas, atavam fardos que nem eles podiam carregar. E Jesus detonou essa classe de pessoas, esse sistema religioso, e até porque Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus ele trouxe uma roupagem diferente, e com a vinda de Jesus sabemos que houve então a fundação do cristianismo. Antes era o judaísmo, muito legalista, cheios de sistemas, cheios de regras, leis, preceitos, e havia aí os fariseus que até condenavam a Jesus, porque Jesus pregava uma mensagem de amor, uma mensagem diferente, ainda que Jesus tinha a rigidez dele, a autoridade muito forte. E quando é que o sistema substitui o evangelho? Dizendo que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, e nós vemos os evangelhos, sinóticos, falando a respeito de Jesus, das obras de Jesus, dos milagres que ele fazia, e Jesus foi uma pessoa que não fez nenhuma acepção de pessoa e convidava a todas as pessoas que viviam à margem da sociedade a segui-lo. Os pobres e ricos também seguiam a Jesus. Mas vejamos aqui, quando é que o sistema substitui o evangelho? O sistema se corrompe, quando regras substituem relacionamentos, quando cargos substituem o serviço, e quando o poder substitui o espírito, e números substituem pessoas. Nós vemos aí, então, pessoas que vivem com uma aparência de piedade, mas negam o seu poder, negam a eficácia delas, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 5. E as pessoas, elas querem muito o poder, querem muito o carro, querem muito a presidência, querem muito, na realidade, ter um nome no seu sistema religioso, e eu diria que são verdadeiros usurpadores, usurpando, ostentando, e então o sistema religioso, na realidade, leva essas pessoas a terem a ganância pelo poder e até brigam, Quando o sistema substitui o evangelho, o sistema se corrompe, quando, na realidade, nós vemos todas essas situações, quando líderes se tornam intocáveis, o sistema, na realidade,
todo está aí corrompido, que não aceita confronto, espiritualiza erros, silencia vítimas, protege estruturas e não pessoas. E se apegam, que dizem, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas nem todo aquele que tem um cargo eclesiástico, ele é chamado por Deus, ele é ungido pelo Senhor. Uma pessoa chamada por Deus age diferente, uma pessoa chamada por Deus, ela tem um comportamento diferente, e essa pessoa ela não trabalha por ganância, com ganância, mas trabalha ensinando, evangelizando, mostrando o amor de Cristo às pessoas. E essas pessoas elas não aceitam serem confrontadas, porque o próprio Jesus disse, ai de vós que fechais o reino dos céus diante dos homens. Mateus capítulo 23, versículo 13. Essas pessoas não querem ser confrontadas nos seus erros, porque querem tapar situações. Mas nós sabemos que através da mídia, através da internet, hoje nós vemos realmente muitas situações estando aí, sendo vistas, sendo notórias. E, por exemplo, nós vemos Lutero. Lutero, naquela época, quando ele detonou erros, né, e quando ele fundou o protestantismo, através dele veio o protestantismo, porque havia uma inconformação com situações. E na época atual nós vemos muitas coisas que realmente não estão de acordo com o evangelho que Cristo ensinou, o evangelho de Jesus. E esse sistema se torna corrompido quando o dinheiro vira centro, o evangelho vira produto, quando a fé é comercializada, e nós vemos muitas vezes essa barganha aí, como se Deus fizesse barganha com as pessoas, você me dá tanto, você dá tanto de dízimo, dá tanto de oferta, que vai acontecer isso aí com você, é como se estivessem vendendo a fé, vendendo a bênção, e bênção não se vende, a bênção se alcança. E nós vemos em Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, falando sobre as maldições, falando sobre as bênçãos, que se atentamente eu ouvir a voz de Deus, eu obedecer ao Senhor, essas bênçãos virão sobre nós. E se eu não obedecer, maldições virão sobre a minha vida. Porém, também eu preciso compreender que a vida humana consiste em batalhas, consiste em lutas, eu tenho que lutar para conquistar um lugar ao sol. Eu tenho que lutar para conquistar a minha universidade, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Lembro-me de uma época que venderam até caneta ungida para fazer vestibular. Gente, eu não sei quem está mais errado, quem vende ou quem compra, porque na realidade o que nós precisamos é estudar. Eu quero passar numa faculdade, eu preciso estudar. É claro que eu vou confiar em Deus, pedindo que Deus me ajude, que Deus possa, através do seu Espírito, fazer-me lembrar aquilo que eu estudei, mas eu preciso me preparar. Você não pode dizer, agora eu vou ser um engenheiro, Deus me chamou para ser um engenheiro, eu vou construir uma casa agora, vou construir um edifício se eu nunca estudei, né? Então a fé, o evangelho vira produto quando a fé é comercializada, quando a bênção é condicionada. Toma lá e dá cá. Deus me abençoa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E nós não compramos bênçãos. O Senhor derrama a sua bênção através da sua multiforme graça, que a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas. E quando a culpa é explorada, então você errou, há uma exploração aí na tua culpa, e eu preciso levar a minha culpa ao Senhor Jesus à cruz. Pensam que a piedade é fonte de lucro, segundo 1 Timóteo 6:15. Quando o controle vence o cuidado, sistema corrupto controla consciências, as pessoas não têm o poder de falar, não têm o poder de persuadir, não têm o poder de argumentar, tem que calar. Porque a pessoa diz aqui, mando eu, já passei por situações assim. Eu já ouvi pessoas cuja liderança dizia, a palavra é a minha. E as pessoas ficavam caladas, não podiam optar. E se a pessoa externa
o seu pensamento, como hoje eu externo os meus pensamentos, né? Às vezes eu sou considerado como um desviado, sou considerado como uma pessoa que não me humilhei. Já me falaram muitas vezes isso, que eu não sou humilde, que eu não me humilho, que eu tenho que aceitar o que o fulano fala. Eu digo, não tenho que aceitar o que o fulano fala. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver. Eu não sou um fantoche, eu não sou um boneco. E quando gera medo espiritual, coloca medo nas pessoas, né? Você não faz isso, então você vai para o inferno, vai acontecer isso com você, vai vir uma enfermidade sobre você, e se a pessoa está passando por uma situação difícil, se a pessoa não consegue um emprego, o outro diz que ele está sendo castigado por Deus, porque ele está em pecado. Eu me lembro de uma vez, eu passei muito tempo sem conseguir emprego, e alguém dizia assim para mim, você tem que analisar a sua vida, você deve viver em pecado. Gente, pecado nós temos todos os dias. Pecado nós temos todos os momentos. E o sistema torna-se corrupto quando impede o crescimento pessoal. Somente aquele grupo pode crescer. Eu conheço segregações, né, ou denominações, que proibiram até dos membros estudarem. Isso faz tempo, já passei por situação assim. Quando não forma discípulos, forma dependentes. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor, não dependente de alguém. Cada pessoa é um ser único. Eu sou um ser único, você é um ser único. Todos nós temos o direito de escolha, temos o direito de opinar, temos o direito de ir e vir. Então o sistema torna-se corrupto quando alguém chama a atenção para si como se você fosse ovelha daquela pessoa. As minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus, que é uma metáfora, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. É claro que essa liberdade não é libertinagem. Vejamos aqui o contraste bíblico. Jesus não veio fundar um sistema, ele veio formar discípulos. Discípulo é aprendiz, discípulo é aluno, e discípulo forma discípulo. O sistema oprime, o reino liberta, a religião controla, o evangelho transforma a pessoa. Não adianta você dizer, eu aceitei Jesus, aí coloca um paletó, uma gravata e você diz, agora eu sou nova criatura. O evangelho transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Poder que liberta, poder que transforma, poder que cura, mas não poder que manipula. Nem toda igreja é o sistema. Importante nós sabemos isso. O sistema religioso corrompido é uma coisa. A igreja viva, simples, bíblica e saudável é outra coisa. Existe a igreja verdadeira, né? Daqui a pouco eu irei falar sobre isso. Mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com Deus, viver uma vida de oração, ajudar as pessoas. Eu fiz uma live esta semana falando sobre os dons, explicando que o caminho mais excelente é o dom do amor. Se eu não tenho amor, de nada adianta eu profetizar, de nada adianta eu estar cheio de revelações, estar cheio de dons de curas, e não ter o exercício do amor. Então vejam bem, estou falando sobre o sistema religioso corrompido, porém existe essa igreja simples, essa igreja bíblica. E Deus sempre preserva um remanescente fiel. Em Apocalipse 3,8 diz, conheço as tuas obras, não negaste o meu nome. O Senhor conhece os nossos caminhos, conhece as nossas obras. Criticar o sistema não é abandonar a fé, é um chamado à maturidade, a um discernimento, é retorno ao evangelho puro, ao evangelho simples. Lembro-me que eu fiz esses dias também uma live falando sobre a simplicidade do evangelho. O evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio nos milagres de Jesus, eu creio naquilo que a Bíblia diz, e eu procurar obedecer, porque obedecer 100% ninguém obedece. Não adianta dizer, porque não existe essa perfeição em nós. Somos seres imperfeitos,
Somos produtos inacabados, estamos lutando para uma perfeição. Mas o verdadeiro evangelho leva-nos a uma maturidade, leva-nos a um crescimento espiritual e a discernir aquilo que está bem e aquilo que não está. E a Bíblia diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. A declaração final é não sigo sistemas. Sigo a Cristo, não vivo de aparências religiosas, vivo de fé, de verdade, consciência diante de Deus. Quais são, então, as características de uma igreja verdadeira? Primeiro, Cristo é o centro. Eu vou pregar o Evangelho, a mensagem da cruz. Prego a mensagem da cruz. Falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Cristo realmente é a mensagem central. Eu preciso pregar Jesus às pessoas, mostrar quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, como ele age, como ele nos aceita, como ele nos ensina. Então, a verdadeira igreja, vai pensando aí naquilo que eu estou falando, é uma igreja cristocêntrica, prega a palavra de Deus. Jesus não é um meio para bênçãos, ele é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. A pregação é cristocêntrica, cruz acima de interesses, glória dada a Deus, não a líderes. Quando nós estudamos a história do Evangelho, ou a história da igreja, estudamos a vida da igreja, a vida dos apóstolos, vamos observar que os apóstolos, que os discípulos viveram uma vida de grande sacrifício, de muitas perseguições. Quando estudamos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos observar que eles viveram também uma vida simples, uma vida de muito sofrimento. Quando vamos ao Novo Testamento, nós vamos ver que o Evangelho é renúncia, é cruz, é sofrimento. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, mas uma vez eu peguei um folheto que dizia assim, pare de sofrer. Venha para a igreja e pare de sofrer. Gente, isso não é verdade, não existe isso. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então a pessoa vai com toda aquela euforia, de repente congrega em uma igreja e os problemas começam a acontecer. Há uma luta muito forte, nós temos que lutar cada dia, lutar a todo instante. Há uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual nós estamos envolvidos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então, o evangelho significa realmente sofrimento. A palavra é a autoridade. A igreja verdadeira, ela se submete à Escritura. Atos capítulo 2, versículo 42, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia é acima das revelações pessoais. Um ensino fiel, mesmo quando há confronto. É a verdade sem manipulação. Nós precisamos entender. Lembro-me de uma vez que eu fui a uma igreja, convidado por alguém, e só teve revelação. Revelações que alegravam as pessoas. Vou te dar a chave de um carro, de um apartamento e tal. E não houve uma leitura bíblica, mas não houve explanação daquela palavra, explicação daquela palavra. Ou igrejas que cantam o tempo todo e deixam 10 minutos, 15 minutos para uma pregação. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em uma festa e louvaram e deixaram 10 minutos para dar a palavra final. Eu era o pregador, o convidado. Eu simplesmente levantei a igreja em oração, não preguei e disse, irmãos, outro dia eu prego e vamos orar. E Jesus fez uma obra muito grande ali. Então vocês observem, a palavra é a autoridade. Não é a profecia que veio através da minha boca. Não é a revelação ou a suposta revelação. É a pregação da palavra. A palavra muda a vida das pessoas. E nós observamos muito isso
Eu dou muito ênfase, eu já dirigi igrejas grandes até, mas eu dava muito ênfase à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Lembro-me que quando eu fui ao Paraguai, o pessoal ficou muito contente, né? Fui missionário ali. Agora chegou para nós um pastor professor. Eu ensinava, eu dava apostila para as pessoas no culto de ensino. Seguíamos uma teologia sistemática, mostrando, porque quando eu aprendo a palavra de Deus, eu tenho estrutura, eu tenho fundamento. Porque existem tantas pessoas que estão fora da igreja. Elas não tiveram estrutura. Elas não tiveram alicerce. Então a palavra é autoridade. A igreja verdadeira, o amor é a marca, mais que dons. O amor identifica a igreja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. João 13,35. Se amardes uns aos outros. E esse amor não é somente amar ao pessoal ali da comunidade, é amar a todas as pessoas. Quem ama perdoa, quem ama abraça, quem ama ajuda, quem ama não fala mal. Então nós precisamos ver qual é a igreja verdadeira na realidade. Cuidado real com as pessoas, acolhimento sem hipocrisia, acolher as pessoas. Nós vamos a uma igreja, quando eu falo igreja, né, eu estou falando a comunidade ali, o pessoal, porque nós individualmente somos o templo do Senhor. Aquela construção ali é casa de oração. Mas nós esperamos ser acolhidos, não disciplinados, não excluídos, não sendo julgados, não apontando o pecado, mas ajudando aquela pessoa. É disciplina com misericórdia, chamar a pessoa, exortar, mostrar, ensinar na palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela produz fruto do Espírito. Dons podem impressionar, mas frutos revelam o caráter, frutos revelam a vida da igreja. O amor, a bondade, a fé, a compaixão, a misericórdia. O fruto do Espírito Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mostra um caráter transformado, mostra uma vida coerente fora do culto. Não vai ao templo, não vai à sinagoga, não vai à casa de oração, simplesmente por um mero costume. Existem pessoas que vão ali marcar a presença. São crentes de carteirinha. Marcam a presença como se isso fosse vida espiritual. Vida espiritual é fora dali, é fora daquele ambiente. É o testemunho público. E o Senhor nos chamou para nós sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. A verdadeira igreja ela forma discípulos não dependentes. A verdadeira igreja capacita as pessoas para o crescimento espiritual. Mateus 28:19 disse: Ide e fazei discípulos. Isto é, discípulos forma discípulos. E discípulo é aluno. Há um ensinamento, há uma escola de aprendizagem, né? Há um processo de aprendizagem. E vamos aprender o quê? A palavra de Deus. Aprender a amar as pessoas. Aprender a ajudar as pessoas. Aprender a conviver com todo tipo de gente. Aprender a conviver com todo tipo de religião sem denegrir ninguém, sem falar mal de ninguém, porque quem sou eu para julgar o meu irmão? Eu não posso julgar ninguém. E há um ensino para a maturidade, há um incentivo à responsabilidade pessoal e uma liberdade com a verdade. E a verdade vos libertará, né? Há uma liderança servidora, a autoridade bíblica é serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mateus capítulo 9, versículo 35. Um pastor nunca poderia deixar de ser diácono, porque o diácono é servo. O diácono é aquele que está ali para servir na realidade. Mas quando nós observamos as características de um diácono em Atos, são pessoas com sabedoria, cheias do Espírito Santo e de bom testemunho. Essa sabedoria, tanto a sabedoria espiritual, acadêmica, intelectual, sabedoria teológica, uma pessoa preparada, porque ela vai trabalhar com vidas. Então tem uma liderança servidora
Prestação de contas, tem que prestar contas daquilo que está acontecendo, daquilo que entra, daquilo que sai, tem que ser transparente. Humildade, transparência. Entra dinheiro ali? Claro que entra, muito dinheiro entra na igreja. Mas tem que haver uma transparência, tem que haver uma prestação de contas. Vida no Espírito com ordem, o Espírito age com liberdade e equilíbrio. Tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Dons com discernimento, culto edificante, sem manipulação emocional. Até eu errei aqui, coloquei em manipulação, faltou um S. É sem manipulação emocional. Eu não posso estar ali, eu estou vendo aqui um anjo agora desceu com uma espada. Gente, se um anjo desce em um local, é algo tremendo, é algo fenomenal. Quem vai suportar? E o povo vê em anjo de todo jeito. Eu estou vendo um anjo aqui agora te dando essa chave. E, olha, eu não quero nem falar nessa situação. Não há ordem, não há decência, não é? Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. Compromisso com justiça e misericórdia. A fé verdadeira toca a vida real. A religião pura e sem mácula, Tiago 1, 27, ela entra na esfera da ação social. Ela defende, né, aquelas pessoas que precisam de ajuda. É um testemunho ético. É dividir o pão com quem necessita. A igreja verdadeira, ela tem uma comunhão verdadeira, não é evento, é uma vida compartilhada. Quando nós estudamos, a igreja primitiva, o povo vivia em harmonia, vivia em comunhão, eles dividiam o que tinham com aqueles que estavam necessitando. E hoje? Aí Atos 2,42 diz, perseveravam na comunhão. Era um relacionamento real, era um cuidado mútuo, era a unidade na diversidade. Isso é o que nós precisamos compreender. A síntese bíblica aqui, o fundamento é Cristo. A autoridade é a palavra, é o crivo da palavra. A marca é o amor, a evidência é o fruto do Espírito. E a missão é fazer discípulo. Eu vou repetir aqui, O fundamento é Jesus. A pregação é cristocêntrica. Mediante a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus. Não. O estatuto interno diz da seguinte forma. Isto é, o estatuto vale mais do que a Bíblia? Em algumas igrejas, sim. Eu já passei muito por isso. Hoje eu não passo mais. Eu não sei se eu me tornei rebelde ou amadurecido, mas eu acho estou mais para a maturidade espiritual do que rebelde. Não me considero um rebelde. A marca é o amor. E a evidência é o fruto do Espírito, gente. E a missão é semear a palavra de Deus. Ir por todo o mundo, fazer discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho predito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pai é glorificado em que deis fruto. João 15, 8. Logo, eu preciso produzir fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja verdadeira não se sustenta em sistema, mas em Cristo. Não se mede por números, mas por frutos. Não vive de aparência, mas vive na verdade. Vejamos aqui a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinamentos centrais transmitidos por Jesus Cristo e ensinado pelos apóstolos, conforme nós vemos registrados no Novo Testamento. Ela é o fundamento da igreja verdadeira e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. É uma igreja cristocêntrica. Cristo, centro absoluto da fé. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 2. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
sua morte, sua obra, né? Seu nascimento, sua obra, os milagres, a sua missão, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal, sua exaltação, domínio, senhorio. A igreja verdadeira, ela prega Jesus. Ela prega arrependimento e fé. A salvação começa com arrependimento genuíno e fé em Cristo. E nós vemos a doutrina dos apóstolos quando eles pregavam realmente o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1 e o versículo 15. Uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Uma fé ativa e obediente. A igreja primitiva e verdadeira, a salvação pela graça. A salvação não é por obras, mas pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. A justificação é pela fé. Há uma nova vida em Cristo. Há um processo chamado novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Esse nascer de novo, na realidade, é uma mudança de vida, é um constante arrependimento, é uma fé genuína na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Segurança em Deus e não no mérito humano. As minhas obras, elas jamais irão me justificar. Eu tenho que praticar boas obras. Porém, essas boas obras que nós praticamos não vai nos levar à salvação, não vão nos levar à salvação. Porque a salvação é pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Aí nós temos um novo nascimento. É necessário uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. João 3,3, necessário vos é nascer de novo. Isso é regeneração, vida no Espírito, santificação progressiva, passo a passo. Cada dia eu vou tendo uma experiência, cada dia eu vou buscando a presença do Senhor. Batismo e Santa Ceia, nós temos as ordenanças deixadas por Jesus, ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vemos aí o batismo como testemunho público da fé e a ceia como memorial da cruz, né? Uma lembrança, uma recordação. Vida santa, que é ética cristã, a fé produz realmente mudança de caráter. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Abandono do pecado, vida de amor e justiça e fruto do Espírito. E cada dia eu preciso me confessar diante do Senhor. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa igreja verdadeira, ela tem comunhão e vida comunitária. A fé é vivida em corpo, não isoladamente. Não há um grupinho. Só tem oportunidade para pregar, para cantar o fulano que possui dinheiro. Existem igrejas assim, somente aquele grupinho que monopoliza tudo aquilo ali. A oportunidade é para todos, gente. Eu estou com 69 anos. Se hoje eu levantasse uma congregação, eu iria agir de forma bem diferente. Bem diferente. Eu fui pastor muito tempo, né? Dirigi igrejas grandes no Paraguai, dirigi igrejas no Brasil, em Belo Horizonte, em Foz do Iguaçu. Mas eu também não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. A fé é vivida no corpo, não isoladamente. E Atos 42 diz que perseveravam na comunhão, na unidade, na mutualidade e no cuidado pastoral.
Lembro-me que eu sempre visitei muito com a minha esposa. Muito, visitava bastante. Tem os dias de eu fazer as visitas. O membro daquela comunidade que não faltasse o culto 1, 2 vezes, eu já ia lá saber o que está acontecendo, ver o que está acontecendo. Mas hoje não, hoje você fica no gabinete e as pessoas têm que vir até você. Ou tem que agendar a visita. Oração e dependência de Deus. A igreja apostólica vivia em constante oração. Perseveravam nas orações. Atos capítulo 2 e versículo 42. Tinham uma vida devocional. Busca da direção do Espírito e intercessão. Esses dias eu fui a uma igreja. Essa igreja deve ter umas 200 pessoas por aí. E o irmão estava super feliz, super contente, porque nas orações de manhã estava indo 8 pessoas, 10 pessoas. Estava super feliz. Imaginem, uma igreja com 200 pessoas, apenas 8, 10 pessoas, 12 pessoas orando. Missão e testemunho. A igreja existe para proclamar o evangelho. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Através da evangelização, do discipulado e do testemunho público. E a igreja verdadeira ela tem uma esperança escatológica. Os apóstolos ensinavam a volta de Jesus. Esse Jesus virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. A segunda vinda de Cristo. Hoje prega-se muito pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Hoje prega-se muito sobre ajuda pessoal, que não está errado, sobre prosperidade, sobre levar dinheiro, né? E não se prega muito sobre o pecado, sobre a santificação, nem sobre a segunda vinda de Cristo. Então a igreja verdadeira pregava, a igreja primitiva pregava sobre a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo e vida eterna. Síntese da doutrina dos apóstolos: fundamento Cristo, meio graça mediante a fé, a vida, santidade e amor, a força era o poder do Espírito Santo, a missão, fazer discípulos, e a esperança, a volta de Cristo. A doutrina dos apóstolos não é um sistema religioso. É a vida de Cristo vivida, ensinada e testemunhada na vida da igreja. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós falamos aqui. E eu busquei esses assuntos, pesquisei, tenho várias referências aqui, muitas referências, ok? Eu vou citar aqui algumas. Hebreus, David Allen, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus, Teologia Sistemática, de Luiz Berkoff, a Bíblia Sagrada, claro, Novo Testamento, Comentário Bíblico, F.F. Bruce, As Institutas da Religião Cristã, João Calvino, A Manifestação do Espírito, D.A. Carlson, Wayne Grudem, Teologia Sistemática, Comentário do Novo Testamento, William Hendrickson, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, Stanley Orton, Teologia do Novo Testamento, George Eldon Laird, o Espírito Santo, John Lloyd, e por aí vai. Muitas referências eu busquei aqui, né? O Conhecimento de Deus, Parker, o Espírito Santo, uma perspectiva pentecostal, Anthony Palma, A Mensagem de Atos, John Stott, O Discípulo Radical, John Stott, Teologia Sistemática de Strong, A Busca de Deus, Tozer, A Missão de Deus, Wright, e outras referências. Então vejam bem, nós explicamos aqui, começamos com a nossa fala, com o nosso estudo, mostrando sobre o sistema religioso, o título, o sistema religioso evangélico corrompido, mostrando sobre os fariseus, né? E quando Jesus ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito distante de mim.
E eu espero que você tenha compreendido o que nós ensinamos aí, o que nós mostramos, e que se coloque à disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo ele possa assim, trabalhar na tua vida, te elevar a um nível espiritual, buscando a presença de Deus, orando. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome nesta manhã de domingo. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grande compaixão, pela tua grande misericórdia. Que tu possa, Deus, nos ajudar e ter misericórdia de nós. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e nos ensina, Senhor, a seguirmos os teus mandamentos, a termos a tua palavra como autoridade em nossas vidas e a termos uma vida centrada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos aqueles, eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram conosco. A tua bênção, Senhor, que nos enriquece a cada momento, a cada dia. Pai amado, em nome de Jesus, que tu possas abençoar e que eu te peço também neste momento, Senhor, por muitas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, com esse tempo de chuva, Senhor, com esse tempo de calamidade, que o Senhor possa ter misericórdia. Ajuda-nos em tudo, dá-nos um restante de um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.